Veja que Paulo dá uma saudação extraordinária. Ele diz que ele é o apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Foi Deus que lhe deu esse apostolado de Jesus Cristo na sua vida. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer uma saudação extraordinária: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele chega até onde estava a sua carta, a sua fala, a sua expressão, chega até onde estavam os discípulos fiéis em Jesus Cristo. Ele está dizendo para aqueles que são fiéis em Jesus Cristo, que estavam na cidade de Éfeso, e agora ele, sabendo que o compromisso dele como apostolado, não foi ele quem adquiriu por nenhuma força de conhecimento, não foi ele que adquiriu por nenhuma força de capacitação, não foi, mas ele disse que foi de Cristo, por vontade de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. O apóstolo Paulo vai escrever esta carta, e essa epístola, ele estava em prisão. Ele vai mostrar que todo este momento que ele passa, ele tem uma intenção ao escrever essa carta aos irmãos que estavam em Filipenses. E é por isso que eu quero trazer essa panorâmica dentro desse pequeno, grande livro de Éfeso, porque de fato o apóstolo Paulo está querendo trazer para os irmãos um consolo, trazer para os irmãos uma edificação. Ele vai dizer que há uma posição para os crentes. Os crentes têm uma posição na sociedade. E também diante de Deus, aos fiéis que estavam na cidade de Éfeso. Ele diz que a posição dos crentes seria escolhidos e selados. Nós podemos ver isso no primeiro capítulo, do verso 23, ou seja, do verso 3 até o versículo 23. Paulo está escrevendo e está dizendo que aqui os que são fiéis ao Senhor são porque são escolhidos e são também selados. O Espírito Santo os selou para esta grande obra. O Espírito Santo os determinou para esta grande obra. Olha só o versículo 3, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha que coisa magnífica, coisa extraordinária. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênção. Não é com parte da sorte de bênção, não é com toda a sorte de bênção. Nós somos abençoados de tal maneira que ainda o restante do texto vai dizer que é nas regiões celestiais, espirituais, em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Isso porque você foi selado por esse Espírito para entender essa revelação do Senhor Jesus. Não é capacidade de Paulo para fazer, não. Foi o Espírito Santo que o controlou, o dirigiu, o governou. Muitas vezes o apóstolo Paulo quis ir para uma cidade fazer a obra de missão, mas o Espírito Santo o interpelava, não permitia que ele fosse, e ele não ia. Mas a sua carta chegava até aquele lugar, porque ele estava em prisão, mas o Espírito Santo o comovia e o orientava e dizia para ele como era que os cristãos deveriam de ser, como era a posição que o crente deveria ter, qual seria? E uma delas é que o crente fiel, ele é escolhido e selado. Outra questão
que também é dado para o que é o crente, a posição do crente, é que o crente, ele é salvo pela graça. A graça de Deus, ela nos promove essa salvação, pela graça. Isso quer dizer que você não pagou nada, você não precisa pagar nada, é de graça. A graça é de graça, mas entenda, a graça é de graça, mas isso não significa que não tem preço. Ela é muito cara, compreende? É a graça de graça, mas com muito valor, que você recebe de toda sorte de bênção. Deus te abençoa nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Então esta graça que você recebe, essa é a posição que o crente precisa entender, que ele foi colocado. Ele foi colocado, escolhido e foi selado pelo Espírito Santo. E depois ele recebe de Deus a salvação pela graça, sem mérito. Você não precisa de fazer nada, foi de graça. O Espírito Santo selou você, e para você entender que esse plano de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi dado a você, porque Ele morreu na cruz do Calvário, Ele padeceu o sacrifício ali, naquele lugar, no Gólgota, para que você não precisasse de ser crucificado, eu não precisasse de ser crucificado. Então nós somos salvos pela graça. Outra coisa também que é a posição do crente, é que nós somos iguais no corpo de Cristo. Nós somos semelhantes, nós temos a imagem de Deus, nós temos a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos iguais no corpo. O ministério dado a nós nos torna iguais, nós não somos diferentes. O ministério que Deus dá para um vai ser pastor, o outro vai ser obreiro, o outro vai ser professor, vai instruir, o outro vai falar profecia. Todos esses são iguais, recebem a mesma graça, tiveram que receber a mesma graça de graça, entendeu? Então nós somos iguais. É importante que nós estamos unidos neste corpo. Olha o que diz aqui no capítulo 2 e no versículo 11. Capítulo 2 e versículo 11 diz assim, que nós somos unidos no corpo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso, por aqueles que se intitularam circunciso na carne, por mão humana. No versículo 12 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunhão de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. É toda a sorte de bênção aqui. Nós estávamos longe. Valdemir, você era um incircunciso. Os circuncisos, como eles se intitulavam, eles chamavam-nos a nós, Tiago, de incircunciso, longe da graça de Deus. E estávamos separados da comunidade de Israel. Aleluia. Mas agora éramos estranhos à aliança feita do Pai para com eles, era somente para com eles, mas por intermédio de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, fomos aproximados e somos feitos parte da aliança, adotado para essa promessa. O Senhor nos garantiu esse plano maravilhoso de sermos unidos em um só corpo. Tanto judeus quanto gregos, como gentios somos. Todos aqueles que crêem na promessa, que acreditam no plano sacrificial de Jesus Cristo, somos salvos pela sua graça.
Queridos irmãos, e sendo assim, nós podemos entender que várias coisas indicam que Efésio foi uma carta circular. Essa carta, em meio a tantos textos que nós poderemos ler, se você já tem lido, ou se você tiver desejo de conhecer, você vai ver que essa carta, pelos trechos que são escritos, ela era uma carta circular. Ela não chegou somente para os irmãos que estavam em Éfeso, mas também para os que estavam em Tessalônica, mas também para os que estavam em Filipenses, para também os que estiveram em Colossenses. Essa carta circulava. O apóstolo Paulo mandou para os irmãos que estavam em Efésio, mas ela começou a circular. Ela passou por vários lugares. Ela poderia ter sido tenha sido uma carta circular, um tratado doutrinário em forma de carta. O apóstolo Paulo queria ensinar, o apóstolo Paulo queria mostrar àqueles irmãos que estavam em Éfeso que tinha um plano, havia uma norma, havia uma posição para cada um dos que permanecessem fiéis. Ele queria relatar tudo isso que está escrito aqui nessa carta. Então, ele queria que os irmãos entendessem que eles foram crentes escolhidos, foram selados. O apóstolo Paulo queria que os irmãos soubessem que pela graça eles são salvos. Ele queria que era uma carta doutrinária, ele queria ensinar isso que nós fazemos constantemente aqui. Baseado nas escrituras sagradas, o apóstolo Paulo estava relatando essa carta aos irmãos que estavam em Éfeso e também aos demais que estavam ao redor, e chegou até nós também. Aleluia, chegou até nós. Então, ele queria mostrar que nós precisamos saber que somos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, ele é a pedra da esquina, angular. Aleluia, iguais em um só corpo. Veja só o que diz no capítulo 3, de versículo 1. O capítulo 3, de versículo 1 vai dizer sobre o ministério. Olha só: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, nós exatamente aqui, bem nós mesmos, gentios, que éramos gentios. Gentios significa aqueles que estão fora de Israel, o lado de fora de Israel, deixado de lado, que não conheciam Israel por dentro. Ele diz assim, no versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o ministério, conforme escrevi há poucos, resumidamente. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha recebido uma revelação tão grande, e ele passa aos irmãos, aqueles que estavam em Éfeso, resumidamente, e essa carta começa a circular entre eles, acerca do ministério que Paulo havia recebido, e o qual também Deus, através de Paulo, abre as portas para os gentios entrar. Então a essa cidade toda é dado esse ministério, de aceitarmos o Senhor e alcançarmos a sua graça salvadora, é de graça. Também aos que são aqui de Itaquaquecetuba, aqueles que são aqui da Vila Maria Augusta, aqueles que são lá na África, aqueles que são da Indonésia, não importa, essa graça é dada a todos aqueles que creem, e o apóstolo Paulo está reiterando isso, enfatizando isso, que era importante que aqueles que crescem soubessem que havia um ensinamento, uma doutrina a ser conquistada, a ser entendida, a ser compreendida, que era o plano salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta era enviada ali entre os irmãos da igreja, na Ásia Menor. Todos aqueles que estavam ali recebiam essa carta e se maravilhavam de ver a grande obra de Deus,
Alguns bons manuscritos gregos omitem a palavra em especial. Ou seja, alguns manuscritos gregos, nos textos relatados, que eram as cartas a Éfeso, tem alguns pontos que não são claramente entendidos. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E aqui nos foi revelado que realmente nós precisamos compreender acerca deste ensinamento do apóstolo Paulo. E outra coisa que é muito importante nós saber aqui na carta de Éfeso, que a prática do crente, o que é muito importante, que o apóstolo Paulo estava ensinando para os irmãos que estavam em Éfeso, eles precisavam compreender que era necessário ter uma relação de fraternidade entre os irmãos, uns com os outros. Nós podemos ver isso nessa mesma carta, no capítulo 4 e no versículo 1 também. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Irmão, nós fomos chamados e foi nos vocacionado algo. E qual foi essa vocação? Veja só o que o versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é uma vocação. Você foi vocacionado para ter esse sentimento, esse comportamento, não só um sentimento, mas ter esse comportamento de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Nós precisamos suportar a fraqueza do nosso irmão, nós precisamos suportar a dureza do nosso irmão, porque alguns se acham melhores do que o outro. Nós também precisamos suportar. Nós precisamos suportar aquele fraquinho. Temos que dar a mão para que ele continue firme. Nós estamos aqui, e aqui estamos nesse propósito de auxiliar uns aos outros. E é isso. Nós somos vocacionados para fazer essas coisas, para andar nesse propósito, para viver nessa condição aqui de vocacionado para fazer as coisas de Deus. Olha o que ainda diz mais. O versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Aleluia. Querido, esse ato que às vezes você é confrontado, e até mesmo um irmão, até mesmo alguém do nosso meio, tira a sua paz, alguém do nosso meio não tendo a percepção, ele ofende, até mesmo a liderança da igreja pode ofender o membro por causa de muita vontade de que o exercício da fé seja contínuo, para que aí ele vem e se aborrece, se diz uma palavra dura, e diz uma palavra que fere o nosso intelecto, né? Porque parece que às vezes os nossos líderes, ou até mesmo eu a liderar os irmãos, ou você a liderar uma outra pessoa, pode usar uma palavra de sede muito grande pela palavra, e você percebe que aquela pessoa tem menos interesse do que você. E aí você desfere uma palavra e aborrece aquela outra pessoa, ao ponto de que aquela pessoa não entende que era preciso, a intenção era para que ele houvesse crescimento, para que ele houvesse mais maturidade, mas ofende, dói, machuca. Mas o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está mostrando como é que deveria ser a nossa prática, a prática do crente. Então, é perseverar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse vínculo da paz é a unidade que nós precisamos ter para nos relacionar uns com os outros. E ainda mais, nessa prática
que o crente precisa ter, é importante ele ter em mente a relação com os dons espirituais. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele está orientando os irmãos que estão em Éfeso, em Colossense, em Tessalonicense. Ele está lá, ele manda por Filemon essa mensagem para chegar àquela igreja, ao ponto de querer instruir os membros daquela igreja, os membros fiéis, como ele diz no primeiro capítulo, né, que nós lemos, que ele diz que os fiéis em Cristo Jesus, precisavam ter essa relação com dons espirituais. Irmão, nós somos cristãos, nós precisamos buscar esses dons estão disponíveis para os que creem, e a gente pode pedir. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, e ainda o Senhor dá liberdade para que nós busquemos esses dons. Quantas das vezes, em quanto tempo nós estamos aqui e vemos a nossa displicência em buscar os dons espirituais? Nós não pedimos mais, às vezes por faltar coragem, há um certo medo de adquirir um dom e ser perseguido por ele, né? Porque na verdade o dom vai te trazer abrir uma janela, ele vai te abrir uma janela, vai te abrir umas portas, mas ele vai te mostrar um caminho, vai te mostrar uma nova relação, mas também vai te trazer alguns vão se descontentar, porque ela fere, né? Se você tem um dom de profecia e Deus revela para o irmão que ele está fazendo, né, coisas, a palavra de Deus vai de encontro ao pecado, e agora aquele que está no pecado não compreende, né? Ele no momento exato, ele não quer ser ferido, não quer que ninguém cutuque a ferida dele, porque vai doer. Portanto, pode ter aí alguns desvares, né? Veja o que aconteceu com João Batista. Eu vou ser bem radical. O que aconteceu com João Batista foi muito forte. Ele, cheio do dom de Deus, né, revelou à humanidade, aos moradores daquela região, de que realmente Herodes estava em um pecado, né, na família, tanto que aquilo lhe custou a sua cabeça, né? Então o dom, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é genuíno, mas nós não precisamos temer, não, porque o Senhor cuida, porque a morte do justo é vida para Deus, porque o justo não morre, o justo passa dessa vida para outra, e ele vai viver ao lado do Pai. É melhor estarmos, como o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Como é que ele diz? Que viver para mim é lucro e morrer para mim é ganho. Então, esse entendimento é só para aqueles que estão inseridos mesmo neste plano de fidelidade ao Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo está explicando que é interessante que nós tenhamos esse conhecimento em relação aos dons espirituais. Vamos buscar os dons espirituais. Olha o versículo 7 do capítulo 4, o que diz. O capítulo 4 diz assim, a relação a dons espirituais, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Deus. Tem uma proporção, uma medida, está dentro de uma caixinha, é uma proporção. Dentro disso, desse derramamento de Deus, ele vai ser concedido a cada um de nós, entendeu? E aí, o Paulo ainda diz no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Os homens podem e devem usar os dons que Deus deu para ele. Deus deu dom para ele e deu dons aos homens, e todos aqueles principalmente que creem. Ora, o 9 do capítulo 4, ora, que quer dizer subir, senão
que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Esse é o mesmo que subiu, é o mesmo que desceu e deu esse dom. Ele vai dizer quais dons foram distribuídos aos irmãos, aos homens que creem na sua promessa. Ele diz que assim, com vista ao aperfeiçoamento do santo. Irmão, isso daqui não é para engrandecimento, não, é para aperfeiçoar os santos na igreja, é para aperfeiçoar o santo na terra. Visto que diz com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Esses dons foram dados para nós desempenhar esse serviço, irmão. Eu estou sobre esse ato aqui, sobre esse tablado, com essa responsabilidade aqui, porque o Senhor nos deu este dom e não me torno diferente dos irmãos, não. Nós somos iguais na mesma unidade do Espírito Santo. Portanto, Ele deu isso para aperfeiçoarmos uns aos outros. Ele vai continuar dizendo que Ele deu dons para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e aperfeiçoamento, veronilidade, é uma palavra um pouco difícil que o apóstolo Paulo escreveu aqui, os irmãos traduziram. Olha, a perfeita veronilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Querido, não é profundo demais isso? Não é extraordinário demais isso? Isso é tremendo. Você e eu fomos preenchidos com este dom que Deus deu, e Ele nos relaciona esses dons para sermos completos e para desempenho do serviço, para edificação dos irmãos. Não posso deixar desviar desse contexto. É para edificação dos irmãos, até que chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós somos um conhecimento raso, pequeno. A nossa capacidade intelectual acerca do Filho de Deus é sobre medida, é gota, é bem pequena, mas o Senhor vai distribuindo isso pela instrução do apóstolo Paulo, até que nós nos tornamos varões perfeitos, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, até que Cristo se torne pleno dentro de nós. Querido, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, suportais uns aos outros, resista, persevere na doutrina, e resista um ao outro, mantenha a sua fé firme e inabalável, e suportando-vos uns aos outros, a ponto de que você possa edificar os outros. Então Deus te dá o dom, Deus te dá essa capacidade, até mesmo o ministério de louvor recebe este dom para suportar um ao outro, e é o Senhor quem está distribuindo isso daqui. Completa também o apóstolo Paulo, à medida que ele vai dizer que a prática dos crentes, ela deve também ser em relação à vida anterior. Querido, você não é mais aquilo que você era antes. Essa relação que você tinha com a vida anterior é para que você perceba que você não precisa mais voltar a fazer as coisas que você fazia antes. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitua mais. Essa relação com a vida anterior. Olha o que diz no capítulo 4 e no versículo 17.
Eu estou fazendo um panorama aqui no livro de Efésios para os irmãos terem uma breve compreensão sobre o que o Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos orienta. Isso, portanto, digo-vos no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido do entendimento, alheio da vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Agora você está livre dessa condição de vida. Você agora não tem mais esse comportamento, porque você recebeu a graça. Eu recebi a graça, de graça, com muito preço, com muito valor. Então nós somos introduzidos nesse ministério, nesta árvore. Nós somos introduzidos como enxertados na árvore, como participantes do corpo de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse aqui, que nós estávamos longe da aliança, e o Senhor nos aproximou, o Senhor nos trouxe, nos tornou o mesmo, nos tornou iguais, sabe? O Espírito Santo nos formou, nos direcionou. Querido, não importa se você está sozinho na sua casa e ninguém é cristão, não importa se você está numa igreja e tem poucas pessoas, seja precioso. Você é uma joia preciosa. Sabe como um diamante vive? Ele não vive rodeado de um monte de diamante. Onde tem uma pedra de diamante, a outra está bem longe. Eu já vi, vocês já assistiram aquele Em Busca do Ouro? Então, aqueles homens vão procurar diamante, às vezes eles vão procurar o ouro, eles vão procurar o diamante. E aí o diamante está numa pedra lá bem distante, assim eles pesquisam, olham, nem algumas máquinas, algumas coisas que eles vão identificar, e tem uma pedrinha lá, uma pepita lá bem longe, e a outra está lá, você é onde? Bom, você é um vaso precioso, você é uma pedra preciosa. Nós fomos chamados para pertencer a este reino. Nós somos diferentes, nós não temos mais relação com as coisas do passado. Nós éramos ignorantes, mas agora não somos mais. Está entendendo? Nós não somos mais. Então nós precisamos estar consistente nesta palavra. Então existe também a proporção de que as nossas práticas como cristão, como crentes em Cristo Jesus, que nós não temos mais a relação com a obra do mal. Olha só, você não vai ter uma relação à vida anterior, que agora você não pertence, e também com a relação ao mal. O capítulo 5, versículo 1 diz assim, vou ler para ti: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o versículo 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O versículo 3 diz assim: mas a impudicícia, a minha Bíblia está dizendo uma palavra, como diz aí na sua Bíblia o versículo 3 do capítulo 5, mas a impudicícia, sinto mais a prostituição. Sinto mais a prostituição. Prostituição? Olha só. Capítulo 3. 5, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. A prostituição, mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobícia, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Olha o que o apóstolo Paulo manda na sua carta para os irmãos que estão em Efésios: não deixe nem sequer que elas se tornem
comentário dentro dessa casa. A nossa expressão, as nossas conversas deve ser de maneira que isso nem entre no nosso diálogo. Devemos nem comentar sobre isso. É isso que ele está dizendo aqui, que mais a impudicícia, ou seja, a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, ou seja, nem sequer fale dela entre vocês, entre nós, como convinha aos santos. Glória a Deus. E aqui ainda vai dizer mais sobre a conversação torpe. Nós temos que evitar até mesmo a conversação torpe, falar besteira, palavrões, chocarrices, palavras vãs, olha só, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, devemos dar ação de graça. É muito forte o que o apóstolo Paulo vem escrever nessa carta aos Efésios, aos irmãos que estão em Éfeso, para que eles e nós tenhamos essa doutrina dentro de nós. Querido, não se trata de nós usamos uma roupa bonita, diferente dos irmãos, se trata de um comportamento, de uma atitude, de um posicionamento. É isso. Eles vão ver em nós esse posicionamento. Estou de fora, vamos ver. Então, nós também teremos aqui, diante dessa prática cristã, o relacionamento com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Também, em seguida, nós vamos ter um relacionamento na vida familiar. Precisamos ter. Olha o que diz ali no capítulo 5 e versículo 22. Capítulo 5, versículo 22 diz dessa forma: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como convém, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja sujeita em tudo, submissa aos vossos maridos. Como é que é isso? Sabemos que nós estamos em Cristo Jesus e nós estamos debaixo da graça de Deus. Esse respeito, essa mutualidade deve ser consistente. Há uma pregação muito grande no nosso tempo em que há uma mudança de comportamento nas escrituras sagradas. Eles não querem aceitar mais nada do que diz aqui. Para alguns isso aqui não serve para mais nada. Mas a submissão da mulher ao marido não significa que o homem tem que pisar na cabeça dele e ela tem que estar lá debaixo do pé dele. Não significa, porque Deus não fez o homem dos pés da mulher para pisar na sua cabeça. E também não significa que a mulher tem que estar como um chapéu acima dele. Não, a Bíblia diz que o homem foi feito da costela. E isso significa que é para andarmos juntos, em comunhão. Nem a mulher pode menosprezar a moral do marido, e nem o homem menosprezar a mulher. Você está entendendo? É que assim, a mulher tem capacidade semelhante à do homem, não muda nada, e às vezes até mais. Mas acontece que sabe a mulher, ela edifica a sua casa, ela sabe a autoridade que Deus lhe deu, ela sabe o lugar que Deus lhe colocou. Então o nosso amado apóstolo Paulo está mandando as igrejas que estão nas regiões da Ásia Menor a entenderem que isso era necessário, ter essa relação de vida familiar, essa relação de submissão, essa relação de amor, de intimidade com as suas famílias. Porque você vai ler depois, mais a sequência, você vai ver que o homem não deve aborrecer a mulher, o homem não deve aborrecer os seus filhos, sim, amá-los. É isso que a palavra de Deus vem explicando. Então, para concluir aqui, a carta aos Efésios está escrita para os irmãos que estão ali, e vai haver ali uma proporção
de que o cristianismo vai crescer, e Paulo está ali regando, Paulo está trabalhando para aqueles irmãos permanecerem firmes, serem edificados, serem sustentados, permanecer no amor, permanecer na comunhão. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que eles chegassem a ter, para que eles pudessem estar no vínculo da paz, para que eles pudessem ser relacionados com o Espírito Santo. Então, os crentes, além de tudo isso que era necessário ter relação com crente, deve amar um ao outro, deve ter relação com os dons espirituais, relação com a vida anterior, né? A relação ao mal, devemos tomar cuidado. Tudo isso que nós acabamos de ler, ainda tem uma outra expressão que o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos muito cuidado, e que Cristo fez por nós, que é a proteção aos crentes. Você tem uma proteção. Olha o que diz em capítulo 6 e versículo 10, a proteção aos crentes. O versículo 10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o jovem, a senhora, o rapaz. Não, a nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. E o Senhor nos manda revestirmos, o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos a estarem revestidos desta couraça, dessa armadura, para que eles possam resistir mesmo, de fato, todas esses ataques do maligno, que são nas potestades. Enquanto nós estamos orando, irmão, enquanto nós estamos ministrando oração, falando com Deus, em comunhão, em consagração, sabe o que vai acontecendo? A potestade maligna vai atuando lá longe, na sua família, no seu trabalho, vai atuando até mesmo nas pessoas que estão ao redor. Ele vai atuando para quê? Para te desmoronar, para te deixar confuso, para te deixar opressivo. Sabe quando alguém... Eu já joguei futebol e a gente ia jogar contra um time de futebol, e aí o pessoal já dizia, quando o técnico vinha falar com a gente, ele dizia assim: não dê ouvido para ninguém, você vai e vai fazer o seu melhor, você vai jogar e vai tocar e vai fazer com que a bola ande nos nossos pés, não vai dar ouvido. Eles vão vir com palavras para te desmoralizar, vão falar da sua mãe, vão falar do seu pai, e eles vão querer fazer um monte de coisa. O técnico fala, eles vão falar tudo isso para te deixar você fora da sua razão, eles vão tirar você disso daí. É isso que as potestades estão fazendo. Enquanto você está aqui orando: Senhor, cuida lá do Valdemir, cuida lá do meu irmão Felipe, cuida lá do meu irmão Tiago, cuida lá. Aí o que acontece? A potestade maligna vai lá para poder, que nada, faz isso, faz aquilo, vai induzindo as pessoas a tirarem os olhos do alvo, que é Cristo Jesus. Portanto, irmão, o versículo 10 diz o quê? Vede, versículo 10 diz assim, vede com que grandes, não é esse que eu li, cadê? Pulei? 5:10, né? 6:10, até perdi aqui, perdão. Aqui, por isso, irmãos,
quando tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, né, que está aqui no Gálatas, estou lendo ao contrário aqui, perdão, aí não vai, né, está aqui, ó, o 6:10 diz assim, ó, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pronto, acabou. É nisso que nós temos que nos espelhar, estar fortalecido na força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para concluir, com o que? A proteção de Deus, a proteção aos crentes, com o que? No versículo 6, capítulo 6 e versículo 13, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Querido, não acabou não, Valdemir. Rosângela, não acabou não. Tiago, não acabou não. Depois de você ter vencido tudo, permanecer firme. É isso que ele está dizendo, ó. Permanecer inabalável, não deixa se mover da sua fé, daquilo que Deus te deu, desse contato com o Criador, permanecer firmes, inabaláveis, amém? Oh, aleluia, que o Espírito Santo nos faça compreender mais das suas santas escrituras sagradas. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, revestivos de toda a couraça da justiça. Espírito Santo de Deus, eu oro pelos teus filhos aqui, Senhor, por todos aqueles que ouvir essa palavra em algum lugar, que essas palavras que alcançam, Senhor, essas almas em algum lugar, Senhor, dos que passam ao redor aqui da igreja, que olham e ouvem e pegam um pedacinho dessas palavras, Senhor, que eles possam ser edificados, Senhor, que eles possam ser revestidos, Senhor, impactados pela Tua palavra, Senhor. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas, ó Deus, no ano de aproximadamente 50, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, e essa palavra chegou aqui até nós em 2025, Senhor, de 2024, Senhor. Nós estamos aqui cheios, ó Deus, abastecidos da Tua palavra. Ela nos torna mais resistentes, ela nos torna mais fortificados, porque a Tua palavra nos alcança neste dia. Eu peço ao Senhor para que com Teu Espírito Santo conforte o coração do Teu Filho, fortaleça ele, que essa palavra seja uma âncora para que eles possam estar seguros, ó Deus, e revestidos pela Tua graça e pela Tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, graça nós te damos, Jesus. Amém, Senhor Jesus, muito obrigado. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.